Uma excelente noite, um excelente dia, uma excelente tarde a você muchacha, a você muchacho tricolor, a você meu amigo e minha amiga tricolor. Este comunicador que vos fala, Felipe Guimarães, aqui é o canal Ligado no Flu, 100% antenado no tricolor e falando preferencialmente do nosso querido e amado Fluminense Futebol Clube, o único legítimo e original clube tricolor do futebol mundial, e vocês já sabem disso. Pois é, meus amigos, venho aqui nesta noite fria, gelada, de sexta-feira 13 de agosto de 2021, para dar aqui a minha opinião sobre o jogo de ontem entre Fluminense e Barcelona, pelo jogo 1 das quartas de final da competição, e também trazer algumas notícias aqui referente a John Arias e Caio Paulista. Uma notícia de um jornalista tricolor que falou uma notícia aí e que preocupa bastante a gente. Mas vamos lá, falar sobre o que eu vi, o que eu achei desse jogo de ontem entre Fluminense e Barcelona. Pois bem, o Barcelona, como eu já tinha dito aqui algumas vezes, é um time bem treinado, é um time que sabe tocar a bola, ocupa bem os espaços no campo e tem velocidade. Tá? Só que ontem o Barcelona, curiosamente, não implantou essa forma de atuar, não encaixou esse jeito, essa forma que ele joga contra o Fluminense. Eu não sei se eles estavam mais preocupados em empatar o jogo e levar a decisão para casa deles semana que vem em Guayaquil, no Equador, ou se o Fluminense realmente estava conseguindo atrapalhar o jogo do adversário. Eu vou levar um pouco pelos dois lados, tá? Tanto pelo pouco interesse do Barcelona, como pelo Fluminense ter conseguido anular as jogadas deles, porque realmente é uma característica importante aí que o Roger implanta nesse time do Fluminense. É a única coisa, aliás, que o Roger consegue fazer decentemente no time do Fluminense. E aí o primeiro tempo foi um primeiro tempo até que, vamos dizer assim, tranquilo. O Fluminense não passou sustos, tá? Só que o Fluminense também não oferecia perigo. Foi um jogo muito estudado, de nível técnico muito baixo. O Fluminense errando muitas tomadas de decisões. Iago Felipe errando muito passe no meio de campo. O Gabriel Teixeira e o Luiz Henrique, o Gabriel Teixeira, o Egídio Casares não se entendendo muito bem, o Casares até por vezes muito mais enfiado lá próximo do Fred do que articulando as jogadas. O Samuel Xavier não estava apoiando muito, aí o velho problema do Luiz Henrique ser assistente do Samuel Xavier e nas puxadas de contra-ataque não conseguir dar o ritmo para carregar a bola à frente. E aí, até que o Fluminense conseguiu começar a achar alguns espaços, a partir do momento em que o Fred passou a se movimentar um pouco mais. O Fred que não fez uma boa partida, mas é um jogador que impõe o respeito ali no adversário. E o Casares entendeu que ele deveria sair um pouco mais de próximo do Fred, vir atrás ali para articular essas jogadas. E aí o Fluminense começou a aparecer mais próximo da área do Barcelona, né, com 2 chutes do Iago que passaram para fora. E até que o Fluminense consegue fazer o gol aos 26, né, numa trombada ali do goleiro com o Casares, bate a falta da esquerda, bola de curva na direção do gol, o zagueiro vai sair para socar a bola, se choca com o zagueiro, o Fred dá uma cutucada nas costas do zagueiro de leve, marota. Até achei que o VAR fosse anular, mas na minha opinião até os dois já se chocariam do mesmo jeito. E a bola acabou sobrando para o Gabriel, que empurrou pro gol vazio, 1 a 0. Fluminense sem susto nenhum. Logo depois disso,
uma falta para o Barcelona, que o jogador que recebe e cruza para o outro, né, estava impedido, seria o gol de empate, mas não foi bem anulado. E aí o primeiro tempo acaba até de maneira justa, né? Justa e meio injusta, na verdade, porque o jogo foi muito fraco, muito fraco. As duas equipes jogando muito parecido. Mas o Fluminense saiu ganhando, né? Sem sustos, para a nossa felicidade. E aí o segundo tempo vem e o Fluminense, 15 minutos avassaladores. Avassaladores. O Fluminense poderia ter feito 2-3-0. A jogada mais interessante foi a jogada do Gabriel Teixeira, que ele recebe do Casares. Não sei se ele tentou tocar pro Fred, e ele fura a bola, acaba driblando o goleiro, e aí ele tenta cruzar, ele cruza um pouco forte, ou o Fred erra o tempo, e a bola passa. Ali seria o 2-0 que talvez daria uma tranquilidade. E aí, a partir ali dos 15, 20 minutos, dos 20 minutos, o próprio Gabriel Teixeira ele sente uma contusão na coxa esquerda. Depois o Casares pede para sair com cansaço, e aí entra Kaique e Nenê. Tá? E logo em seguida, o Barcelona empata uma saída da defesa, que a bola foi espichada para o meio de campo, o Martinelli não conseguiu dominar a bola corretamente, a defesa saindo, o jogador do Barcelona recebe pela esquerda, o Samuel Xavier dava condição a ele, e ele nem cruza para a área, ele joga a bola para o alto. O Nino e o Lucas Claro mal posicionados, porque a defesa estava saindo, depois tiveram que retornar. E aí o Martinelli, mas como a gente sempre fala, Martinelli e água exausto correndo, os dois barbaridades naquele meio de campo ali, sem muitas vezes até com pouca produtividade, tanto na parte combativa como na parte criativa. E aí o Martinelli não domina a bola vem estourar na grande área do Fluminense e ele também não sobe. O jogador cabeceia fraco, na verdade o jogador nem cabeceia, ele encosta a cabeça na bola, a bola bate no chão e o Marcos Felipe, em vez de espalmar para frente, ele aceita. Falha do Marcos Felipe, aí a sucessão de falhas. Martinelli, Nino e Lucas Claro mal posicionados e o Marcos Felipe aceitando. Empate, e aí o Fluminense desconcentrou completamente. O Fluminense desconcentrou completamente. O Kaique não conseguia dar o dinamismo que o Gabriel estava até conseguindo dar um pouco, mesmo o Gabriel tendo algumas falhas ainda ali de toque, de escolha de escolha de jogadas. Ele acabou não. O Kaique não conseguiu render. O Nenê entrou completamente perdido. E aí já junto com o Fred também, que estava perdido. E aí o Roger, ele tira o Luiz Henrique, né, para botar o Luca, né? Na hora que ele tirou o Casares para botar o Nenê, ele botou o Luca junto. E aí, assim, o Luiz Henrique estava fazendo uma boa partida, tá? O Luiz Henrique vinha fazendo uma boa partida, vinha sendo vinha tendo vinha fazendo uma boa partida. Primeiro tempo nem tanto, mas segundo tempo, o segundo tempo do Fluminense, o que aconteceu? Não sei se foi o Roger que pediu para fazer isso, e se ele pediu, é assim que o Fluminense deveria atuar. As linhas subiram, tá? A defesa ficou mais postada na intermediária, mais próxima do meio de campo. O meio de campo conseguiu aproximar mais do ataque. Os jogadores de meio, os atacantes, passaram a percorrer um espaço menor dentro de campo. E o Fluminense conseguia retomar a bola e encurralar o Barcelona. O Barcelona ficou perdido no início do segundo tempo, 15, 20 minutos, completamente perdido. Só que o Fluminense não aproveitou e o Barcelona empatou. E aí, o Fluminense já muito nervoso depois do empate. O Barcelona tem um jogador expulso, bem expulso inclusive, já tinha um cartão amarelo
de um carrinho que ele deu no Marcos Felipe no próprio segundo tempo, no início do segundo tempo. O rapaz deu um carrinho no peito do Marcos Felipe, levou o amarelo, e depois ele deu uma pernada no Samuel Xavier, segundo amarelo e vermelho. E o Fluminense conseguiu a proeza, né, de, com um jogador a menos, ainda levar a virada. Né? Uma falta cometida pelo Egídio, ali não tinha como fazer, o jogador ia passar direto, ele fez a falta. A bola cruzada na área, o Nino mal posicionado de novo, em vez de estar na frente do zagueiro, do atacante, fica atrás, e quando ele sobe com o cotovelo na nuca do atacante. Na hora que eu assistindo o jogo, eu falei pênalti. E o árbitro teve a mesma interpretação, marcou, não olhou o vídeo, não olhou nada, marcou, acabou. O Nino reclamou, fez sinalzinho de VAR, para ver o VAR, nem precisou, referendou. E aí o jogador bateu no canto esquerdo do Marcos Felipe, e o Marcos Felipe foi na bola, né? Dificilmente o Marcos Felipe sai até na foto, e a bola conseguiu passar debaixo do Marcos Felipe. Aí tem muita gente falando, frangou no pênalti. Ele pulou na bola, passou debaixo dele, enfim, pode ter sido falha ou não, enfim. Eu já não esperava o Marcos Felipe defender, ele ainda foi na bola, se pegasse seria muito bom, né? E aí o Barcelona 2-1, o Roger ele tirou Iago e Martinelli e colocou André e Abel Hernandes, né? E deixou o Fred em campo. O Fred não estava jogando bem, não jogou bem. O Nenê participando pouquíssimo, apareceu em dois escanteios, 2 faltas, jogando muito mal o Nenê também. Eu que quando o Nenê entrou, eu tive a esperança do Nenê entrar bem, como entrou no Fla-Flu do Brasileiro, que ele entrou e, juntamente com o Luca, fizeram uma boa partida, que o Fluminense acabou vencendo no final, no segundo tempo especialmente. E aí, só que nenhum dos 5 jogadores que entraram, com exceção do André, que estava sendo ali o jogador de contenção à frente da defesa, mas os 4 de frente, Kaique, Abel, Nenê e Luca, renderam absolutamente nada. Kaique já vem entrando mal há muito tempo. O Nenê é aquele jogador que não dá para você saber se vai estar on, vai estar off. Ontem estava off. O Abel é caneludo toda a vida, né? E o Luca é aquele horroroso que todo mundo conhece, mas que eu particularmente torço muito pro Luca. Queria muito que o Luca desse certo, mas tá difícil torcer. E ontem, deu um passe errado no final do jogo. O André tava do lado dele, ele conseguiu dar bola no pé do jogador do Barcelona no meio de campo. Horroroso, horrível. Péssimo, entrou muito mal o Luca, mais uma vez. E aí veio um lance do pênalti, a favor do Fluminense. Uma bola alçada na área, na minha opinião, falta do Abel Hernandes no lateral direito do Barcelona, ele bota a mão, né? O jogador perde equilíbrio, cabeceia, nesse que ele cabeceia, a bola bate na mão dele, se o árbitro não deu falta, teria que dar pênalti. Daí ele não deu pênalti, a bola sobra na esquerda, aí o Egídio cruza para a área, o Fred divide de cabeça, o próprio Abel Hernandes, não vou lembrar agora exatamente, e aí a bola sobra, o Abel Hernandes vai tentar pegar um voleio, só que ele dá um bico pro alto, e aí o jogador, mesmo lateral, dá um bico, dá um chute no tornozelo do Abel Hernandes, ele cai no chão, fazendo aquela fantasia toda, e o árbitro marca a pênalti. Na minha opinião, falta no início do lance, mas o VAR não atuou, não falou nada. Assim, o pênalti foi, tá? O pênalti foi. O Abel levou um chute do cara, foi pênalti. E antes tinha sido pênalti, com a mão do jogador do Barcelona. Só que no início de toda a jogada, eu vi um bracinho maroto ali do Abel no zagueiro. O mesmo braço maroto do jogador do Criciúma, lá em Criciúma, na Copa do Brasil, nas costas do Lucas Claro, em que o árbitro deu pênalti a nosso favor e nós convertemos. E ontem, o árbitro não deu a falta, seguiu o lance, pênalti pro Fluminense, Fred bateu o goleiro de um lado, bola do outro. Foi a única coisa de relevante que o Fred fez no jogo, infelizmente. E aí é um resultado que preocupa, porque quinta-feira que vem, 0-0 e 1-1,
estamos eliminados, 2-2 pênaltis, a partir de 3-3 no empate, nós nos classificamos e qualquer um dos dois times que vencer a partida está classificado. Não sei se o time dele se lançará para tentar ganhar o jogo. É um time já experiente, tem jogadores experientes, está acostumado a jogar no seu campo, no seu estádio esse que não terá torcida. A Prefeitura de Guayaquil, não autorizou, tá? O Comitê de Gestão de Crise lá do Equador, de Guayaquil, não autorizou a presença de público, tá? E os caras vão jogar garantido no resultado. E o Fluminense vai ser aquela situação, vai ter que propor jogo, não sabe fazer, não é treinado para isso, não tem esquema de jogo, é o que a gente fala repetidamente, mas que o que eu estou me apegando é que nessas adversidades que o Fluminense acaba sobressaindo, que essa camisa aqui, esse manto, esse escudo, essas coisas sobressaem. Independente de Roger Machado, de Mário Bittencourt, de Paulo Angione, de Fred, Nenê, ou seja lá o que for, tá? E aí, essa é a minha esperança, essa é a minha expectativa para passar de fase, principalmente, evidentemente, querendo ser campeão, sabendo que é muito difícil, inclusive muito difícil para mim, tá? Eu não estou tão animado para passar dessa fase de quartas, infelizmente, estou sendo sincero para vocês, mas não deixarei de torcer, estarei acompanhando firme e forte e esperando que nós passemos. Agora, principalmente pela questão financeira, um bom dinheiro que entraria no Fluminense, que está precisando para deixar a casa em dia, salários em dia, principalmente isso. Enfim, essa é a minha expectativa para o jogo da semana que vem. Durante a semana nós vamos falando mais. Em relação a esse jogo da semana que vem, o Fluminense está trabalhando, segundo o Roger Machado, disse na coletiva ontem, o Fluminense está trabalhando para a volta do Caio Paulista. O jogador postou, inclusive, hoje, foto no CT treinando. A gente não sabe qual a condição que ele está, não tem notícias ainda, mas ele está treinando, já está entregue à preparação física, e assim esperamos que ele possa retornar e retornar bem, 100%, para nos ajudar, porque tem a questão do Gabriel, que saiu sentindo a coxa também, a gente não sabe se vai atuar. O Roger não vai mudar o esquema, vai com dois jogadores de ponta, sacrificando os dois, sacrificando o Martinelli e o Iago. E o Caio tem esse físico, esse porte para poder que se adapta muito bem a esse esquema louco aí do Roger Machado. Falando sobre o Roger Machado também, o José Ilan, né, tweetou hoje que a multa rescisória do Roger é de 4 milhões de reais, mais de 4 milhões de reais, quer dizer, contrato de 2 anos com um técnico que não tem nenhum trabalho sólido na carreira, né? Fez um péssimo trabalho no Bahia, ganha de presente um contrato de 2 anos com um clube gigante como o Fluminense, e ainda com a multa rescisória de 4 milhões, realmente o Roger nasceu com o bumbum virado para a lua, e ainda conseguiu pegar o esperto, experiente, sabichão do Mário Bittencourt e do Paulo Angione no comando Fluminense, né? Ou eles são muito incompetentes, que eu não acredito tanto que sejam tão incompetentes, tá? Eles sabem menos do que imaginam, tá? Mas totalmente competentes não são, e aí fica até aquela dúvida, né? Será que tem alguma coisa por baixo dos panos? A gente não pode falar nada, eu não posso falar, que senão eu posso levar um processo sem ter nenhum tipo de prova, né? Mas é um absurdo, é ridículo, é ridículo. O Mário tinha que vir a público, vir na imprensa, mostrar o contrato do Roger. Se tem a multa de 4 milhões, ele atesta que ele fez merda. Se não tem a multa de 4 milhões, aí ele pode falar mal, totalmente liberado para falar mal do José Ilan, que é tricolor, era repórter, era jornalista do Grupo Globo e depois da Fox Sports, e saiu agora, está só aqui no YouTube e no Twitter. E finalizando o vídeo,
O GE. Globo, Saudações Tricolores, o GE. Globo trouxeram a informação de que o Fluminense, semana que vem o John Arias chega ao Fluminense, ele que treinou até ontem, quinta-feira, com a seleção colombiana, com jogadores apenas convocados que atuam na Colômbia, e que o Fluminense vai pagar 3,1 milhões de reais, né, 600 mil dólares, para adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 25% ficam com... Os outros 50% ficam divididos. 25% com Patriotas e 25% com o Independiente Santa Fé, este último clube que ele estava emprestado pelo Primeiro. Jogador aguardado semana que vem para fazer exames médicos e assinar contrato até o final de 2025. Torcer para ele chegar bem. Não pode atuar contra o Barcelona de Guayaquil, só pode atuar numa eventual semifinal, que o Fluminense passe, que ele possa jogar a Libertadores pelo Fluminense, já jogou contra a gente, né? E que seja feliz aqui, tenha um bom rendimento, que possa demonstrar ser um grande jogador, porque nesse esquema, falta de esquema do Roger Machado, tá faltando um jogador assim. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Por favor, deixa o likezinho pro YouTube notificar aí a todos os tricolores, todas as notícias relacionadas ao Flu. Um beijo a todos, uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana. Mais notícias daqui, faço novos vídeos para a gente poder debater. Tá legal? Compartilhe esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Tá legal? Um abraço grande, vence Fluminense, vamos que vamos. Fui.